A fazer parte desta apresentação. Eu chamo-me Rosário Beto, fui um dos técnicos do Ministério da Economia e Finanças que fez parte deste estudo, junto à colega Márcia Chelengo, o consultor Sam Jones, o colega Michael, o Dr. Ibrahim Moussagi, o Dirk Siventia e o Dr. Fintar. Com a permissão da direção Nacional de Políticas Econômicas e Desenvolvimento e os representantes da UNO-AIDER, eu passo a apresentação. Esta é a estrutura da nossa apresentação. Trarei uma breve contextualização da Covid-19 em Moçambique. Darei alguns exemplos de medidas de mitigação dos efeitos da pandemia que foram levadas a cabo pelo governo moçambicano para combater esta crise sanitária, e irei trazer a metodologia que foi usada para apurar os resultados deste estudo, que é uma matriz de contabilidade social. Irei também mostrar os pressupostos que foram usados para criar os cenários que nós iremos ver como resultados. E, por fim, trarei as conclusões e algumas recomendações de políticas. A Covid-19 em Moçambique teve o seu primeiro registro a 22 de março do ano 2020. Podemos ver esta informação em casos diários e os casos acumulados ao longo do ano transato. Os casos diários nós podemos ver no eixo à direita e os casos acumulados no eixo à esquerda. E esta evolução percebe-se no terceiro trimestre, que houve um agravamento tanto dos casos acumulados, assim como os casos diários, por volta de 22 de setembro do ano 2020. Entretanto, o governo envidou esforços para criar algumas medidas de mitigação destes efeitos. Podemos ver algumas medidas econômicas, como perdão de multas, redução de juros, demora, decorrentes da dívida de contribuições ao sistema de segurança social obrigatória. Podemos ver também uma redução de cerca de 50% do valor da fatura de água e igual percentagem reduzida aos custos de energia para os clientes de tarifa social, e também 10% para custos de energia para os clientes de tarifa geral, dentre outras medidas econômicas. Quanto às medidas fiscais, o governo dispensou alguns pagamentos de conta do IRPC e do IRPS para algumas categorias que deviam ser efetuadas nos meses de maio, julho e setembro de 2020. Assim como fez um adiamento também dos pagamentos especiais por conta destas mesmas rúbricas nos meses de junho, agosto e outubro do ano transato. E pode-se verificar também nos meses de janeiro, fevereiro e março do ano corrente. Houve também prorrogação de vigência do artigo 9 da Lei 13 de 2016, que é a isenção de IVA para alguns produtos específicos. Falo de óleos, sabões e açúcares. Quanto às medidas monetárias, houve uma redução de cerca de 250 bps da taxa mínimo para cerca de 10,25%. Houve também uma reabertura no Banco Nacional de Investimento de uma linha de crédito à tesouraria e investimentos para as micro, pequenas e médias empresas. Quanto às medidas de proteção social, expandiu-se a cobertura do subsídio social básico dos atuais 10% para 17% da população pobre. Isso que era para aumentar o número de famílias beneficiárias de 630 mil para 1.130 mil. Também aumentou-se o montante de benefícios do programa de subsídio social básico, cerca de 1.650.000 por mês, para adotar mecanismos de pagamentos digitais. Estas são parte das medidas que o governo adotou para mitigar os efeitos da pandemia. Podemos verificar também a continuidade em decretar níveis de alerta. Podemos verificar os níveis de alerta 1, 2 e 3. O nível de alerta 1 comportou medidas individuais de prevenção que proibiam um aglomerado de cerca de 300 ou mais pessoas em espaços públicos
Isso afetou as reuniões realizadas, seminários e os cultos praticados nas igrejas. E também, na medida 1, evitava-se viagens desnecessárias e aplicava-se a quarentena a pessoas que chegassem de países com casos ativos da Covid-19. Quanto às medidas de alerta para o nível 2, o número de aglomerado reduziu de 300 pessoas para 50 pessoas. E houve também um cancelamento de emissão de vistos e implementou-se medidas de obrigação de prevenção nos setores públicos, privados e comerciais. O nível 3 reduziu o aglomerado de pessoas de 50 para 10 pessoas e houve medidas obrigatórias de redução de contactos entre os empregados, houve redução para cerca de 1/3 presencial de rotação nos trabalhos por turno. Isso também podemos perceber tanto nos transportes públicos. Não bastou apenas declarar estes 3 níveis de alerta, estamos hoje perante um estado de calamidade pública. Queremos dizer que essas medidas que o governo decretou, todos esses esforços de medidas políticas, medidas econômicas, medidas fiscais, monetárias, de proteção social, elas acarretaram um certo custo para o governo, que nós calculamos de cerca de 3% do PIB. E para além destes custos, também, nós podemos observar perdas econômicas. Então, o nosso estudo faz uma avaliação dos impactos econômicos em 4 canais que foram identificados. 3 canais fazem parte dos choques internos e um canal que faz parte dos choques externos. A metodologia que foi usada para apurar estas perdas econômicas é a matriz de contabilidade social, que é um quadro contabilístico de simulação que abrange a economia. Ela mapeia contas de produção. Neste estudo, nós trabalhamos com as 51 atividades existentes no nosso país, que têm cerca de 52 produtos. E fizemos um mapeamento das despesas e rendimentos, não só das indústrias, também comportou o rendimento dos agregados familiares e também as despesas do governo. Olhamos também para a poupança, o investimento e a parte externa, que são as exportações e importações. Esta é a equação do nosso modelo. Temos um vetor dependente, que são os outputs que a indústria oferece na economia, que depende da procura intermédia na economia e depende também da procura final de bens e serviços. Então, esta abordagem baseia-se na análise de multiplicadores multissetoriais que estão interligados entre si em input, output, o que uma indústria dá de input para a outra e o que a outra indústria oferece para a economia. Olhando para os pressupostos para estudar este impacto, foram identificados estes 4 canais. O choque da oferta, olhamos para o nível de produção das indústrias e a mão de obra. Olhamos também para o choque da procura, que está associado ao nível dos agregados familiares, o rendimento dos agregados familiares. Nós percebemos que algumas famílias ou alguns chefes de agregados familiares sofreram alguma suspensão de contratos de trabalho. E isso reduziu ou teve seu impacto para a renda desta família, e no final nós podemos perceber que o consumo fica influenciado por esta redução do rendimento. Olhando para a poupança e investimento, percebeu-se um clima de incerteza e, por consequência disto, houve um fraco investimento. E, por fim, nós observamos um dos níveis de alerta impedia a emissão de vistos, era proibida a entrada de estrangeiros e também era proibida a saída de moçambicanos ou outros não residentes de Moçambique para os outros países, mas isso também afetou o nível de exportações que Moçambique faz para os outros países. Esta é a tabela dos pressupostos e nós colocamos aqui os 4 canais. Percebemos que, a nível da oferta,
O setor de mineração, olhando para grafite e rubis, é que teve maior impacto. O impacto a nível da procura é igual, cerca de 1 a 10% de perda. E temos o impacto a nível de investimento em maquinarias e equipamentos de transporte, em cerca de 10 a 20%. E o impacto das exportações, nós temos o setor de turismo que apresentou o maior impacto, em cerca de 90% de perda no segundo e terceiro trimestre, e o último trimestre uma perda de 75%. Importa referir que houve um processo de recolha de dados em todos os setores que estão aqui espelhados, e houve também uma auscultação das contas nacionais, houve uma interação com instituições internas, seja Banco de Moçambique, Instituto Nacional de Estatística, e este estudo faz uma comparação de um período pré-crise e o período de crise, que foi do ano passado. E nós podemos comparar como é que foram os desenvolvimentos em cada indústria de um período pré-crise e o período de crise. E nós conseguimos verificar estas perdas que são usadas como pressupostos para os resultados que iremos ver de seguida. Nós assumimos aqui dois cenários. Uma vez que esta matriz de contabilidade social é um quadro que é impulsionado pela procura, pelo que o impulsionador deste cenário, nós usamos aqui aquilo que é as variações de procura final por parte dos agregados familiares, do governo e investidores. E nós assumimos que o confinamento impede os agregados familiares de gastarem o seu rendimento. E também assumimos que o confinamento obriga ao encerramento de algumas indústrias não essenciais. Então, isto pressupõe que o encerramento de atividades é uma contração na procura de bens e serviços que a indústria produz. Consequentemente, verifica-se aqui uma queda na produção, e isto traz um grande número de trabalhadores sujeitos à suspensão de contratos de trabalho. Então, neste momento, eles ficam sem salários, ficam sem rendimentos e acaba afetando o seu consumo. Nós podemos ver parte dos resultados, o estudo traz mais resultados, questão de gestão de tempo, traremos alguns gráficos, podemos verificar o impacto total no PIB, olhando para estes 4 canais, dos quais 3 canais de oferta, procura e investimento compõem o choque interno, e o choque das exportações faz parte do choque externo. Nós verificamos que o choque externo em cada trimestre foi o maior. Verificamos no segundo trimestre um choque numa perda econômica de cerca de 3,1%. Importa dizer ou referir que este estudo também foi apresentado no ano passado, em que nós tínhamos como dado real o primeiro trimestre de 2020 e fizemos uma estimação do segundo, terceiro e quarto trimestre. Hoje, nós já temos estes dados reais por parte das contas nacionais do Instituto Nacional de Estatística, e nós conseguimos colocar a informação real até o quarto trimestre. E daquilo que eram as nossas projeções do segundo, terceiro e quarto trimestre, não houve diferenças, apenas uma diferença de 0,1%, para dizer que a informação que nós tínhamos inicialmente condiz com a realidade, com o que se observou. Para o terceiro trimestre, nós verificamos uma perda total do PIB de cerca de 5,9%. E no segundo trimestre foi uma perda no PIB de cerca de 5,6%. No total, o ano de 2020 observou-se uma perda total de cerca de 3,6%. Olhando para o impacto no PIB na ótica de despesa, nós podemos verificar a identidade do PIB, que é obtida através do consumo público-privado, o investimento público-privado, o setor externo, exportações e importações. Nós podemos verificar, na ótica da despesa, que
o PIB teve maior perda olhando para as exportações. Nós temos esta componente externa que afetou mais o PIB na ótica da despesa. Verificamos no segundo trimestre uma perda acentuada e verificamos no terceiro trimestre que é mais acentuada do que o segundo trimestre, em cerca de 14% e 15% respectivamente. Esta perda foi reduzindo à medida que o ano foi avançando. No quarto trimestre já houve algumas medidas de relaxamento, esta perda teve um impacto menor. Olhando para a produção das indústrias, nós temos algumas indústrias que foram mais afetadas do que as outras. Se olharmos para a agricultura foi uma indústria que mostrou-se resiliente a estes choques, os efeitos da Covid. O impacto foi mínimo, tanto que nas contas nacionais este setor apresentou uma taxa positiva, diferente dos outros setores que tiveram um comportamento atípico. O setor que mais sofreu com os impactos da Covid foi o setor de mineração. E podemos verificar que o seu impacto maior observou-se no terceiro trimestre. Seguido este setor, o setor do comércio e alojamento sofreu, em parte, pelas medidas que nós fomos verificando, os níveis de alerta que impediam a circulação, tanto esta atividade comercial, algumas restrições, então este setor acabou sofrendo muito. Outro setor que não ficou alheio aos efeitos da Covid é o setor da construção. O setor de serviços públicos não sofreu tanto, o setor de manufatura sofreu, a parte de exportações, se nós formos olhar para os metais, como um exemplo do alumínio. Olhando aqui para o impacto da pandemia no emprego por setor, nós verificamos que o setor de comércio e alojamento sofreu mais impacto no emprego. Olhamos, este maior impacto foi no terceiro trimestre, e o setor de mineração também apresenta um impacto relativamente ao setor de comércio e alojamento. Importa dizer que o emprego total no ano 2020 diminuiu cerca de 1,9% se nós compararmos aos anos pré-crise. E este exercício foi feito olhando para as elasticidades de cada setor. Se verificarmos o output, a elasticidade do emprego no setor agrícola é de 0,32. Se olharmos para a elasticidade no setor de manufatura é de 0,47. E se olharmos para a elasticidade do emprego output no setor da indústria extrativa é de 1,54. Daí que nós podemos perceber este maior impacto nesta indústria de mineração devido à sua elasticidade. Nós olhamos para aquilo que foram as perdas que cada setor apresentou lá na matriz dos pressupostos e fizemos uma multiplicação com as elasticidades de emprego por setor. Daí que nós podemos observar estes resultados. Olhando para o impacto no PIB, fazendo uma comparação de impactos da pandemia no PIB e por setor, nós verificamos que o emprego teve um impacto considerável e olhamos para o impacto no PIB, observamos para o setor de alojamento e serviços alimentares, nós olhamos para o impacto de cerca de 15,9%. Se olharmos para o emprego, temos aqui o setor com mais impacto é o comércio grossista e retalhista. Esta é uma distribuição, nós temos cerca de 51 atividades e 52 produtos, temos aqui um espelho das primeiras 25 atividades. Se olharmos para o impacto no rendimento dos agregados familiares por nível de rendimento, nós olhamos que as famílias com rendimento mais baixos sofreram menos impactos com as famílias de rendimentos mais elevados. No estudo passado foi uma discussão interessante olhar para estes resultados, mas como é que as famílias com rendimentos mais baixos apresentam um impacto inferior às famílias com rendimentos mais elevados? Nós entendemos que o vírus chegou
nas zonas rurais e zonas urbanas de formas diferentes. Se nós compararmos a evolução dos casos diários, a evolução dos casos acumulados por regiões e por áreas urbanas e rurais, nós podemos perceber que a pandemia teve mais impacto nas áreas urbanas, tanto que estas medidas afetaram famílias que estavam mais nas áreas urbanas e isso acabou afetando também o rendimento. Daí que o estudo conseguiu captar esta perda destas famílias com rendimentos mais elevados. E referir que a população com rendimento mais baixos é a maior parte no nosso país, cerca de 80%, e a população com rendimentos elevados corresponde a cerca de 20%. E mesmo assim, esta população sofreu mais do que as famílias com os rendimentos mais baixos. Olhando para os impactos no rendimento dos agregados familiares por área, aquilo que referi anteriormente, as áreas rurais tiveram menos impactos do que as áreas urbanas. Isso nós podemos fazer a comparação da população, do rendimento dos agregados familiares por população urbana e rural, tanto no emprego por população. Em jeito de conclusão, nós observamos que das previsões iniciais feitas de lei, nós havíamos projetado uma taxa de crescimento do PIB de cerca de 2,2%. Do decorrer do ano e a evolução dos casos diários e os casos acumulados que foram afetando as contas nacionais, houve uma atualização desta taxa de crescimento de 0,2% para 0,8%. No entanto, até o final do ano, pelos dados das contas nacionais, a economia contraiu em cerca de 1,3%. Então, se nós pegarmos esta contração e nós adicionarmos a perda que nós observamos de cerca de 3,6%, podemos dizer que a economia poderia ter crescido em 2,3%, que estaria próximo às projeções iniciais feitas pelo MEF. Entretanto, o que é que nós podemos dizer como recomendações? Nós percebemos ao longo deste estudo que o nosso país precisa diversificar mais o seu cabaz de exportações. Percebemos a limitação que temos neste cabaz de exportações, mas isso não é suficiente. Parte dos produtos que nós trazemos de fora, que nós importamos, nós acabamos fazendo isso por falta de, se calhar, de infraestruturas como estradas e pontes, porque nós temos alguns produtos cá no nosso país. Se olhamos para a madeira, por exemplo, nós temos muita madeira no norte do país e que por falta destas infraestruturas, nós acabamos indo recorrer, se calhar, à vizinha África do Sul, em levar a madeira, se calhar, para fazer os postes de energia elétrica. É um conjunto de produtos que podiam ser usados como cadeia de valor. Olhamos para a madeira, seria papel, podíamos parar de importar o papel higiênico por aí fora. Então, esta falta de infraestruturas no nosso país, estradas e pontes, acaba afetando também neste cabaz de diversificação. Nós podíamos expandir a rede dos nossos produtos também para os outros países vizinhos. E podíamos também melhorar este ambiente de negócio que nós vivemos, e podíamos adotar políticas de industrialização inclusiva e mais robustas, com um maior foco na manufatura. Para nós, o estudo foi realizado, sim, conseguimos perceber em que áreas o governo deve intervir, mas continua para nós, continua a necessidade de buscar de vocês que outras medidas Moçambique ou o governo deve implementar para revitalizar a economia nestes tempos de crise. Eu ia parar a minha apresentação por aqui e ia devolver a palavra ao Dr. Ricardo Santos. Muito obrigado pela atenção.